boa tarde, minha tribo. Como vocês estão, maravilhosas de meu Deus? Espero que vocês estejam muito bem, muito bem. Eu estou aqui copiando o link da nossa live porque eu vou enviar para os grupos. Olha ela por aqui, como vocês estão, meus amores? Como está o dia aí? A tarde, na verdade, não é? Espero que vocês estejam muito bem nessa tarde de terça-feira. Aqui em São Paulo estamos em 18 graus, eu acho. Mas está um tempinho bem gostoso por aqui. Espero que vocês estejam bem por aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre insegurança. A raiz da insegurança. Quem nunca se sentiu insegura, que atire a primeira pedra, não é mesmo, mulheres? Mulheres lindas, maravilhosas de meu Deus. Quem nunca se sentiu insegura, atire a primeira pedra. Não é? Bom, meus amores, hoje nós vamos falar de um assunto muito recorrente aqui no universo feminino. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Então, aproveita que você está aqui nessa aula maravilhosa, que eu vou ensinar você a entender os motivos que te fazem ser insegura, que eu vou te ensinar ferramentas para sair dessa insegurança e envia para 2 ou 3 amigas que você sabe que é insegura e que precisa muito aprender a sair da insegurança e se tornar a mulher maravilhosa, poderosa que ela merece ser. Então abençoe alguém, abençoe uma amiga e manda lá para ela agora a nossa aula, tá bom? Eu também estou mandando aqui para algumas pessoas maravilhosas, né, que merecem sim receber, e para eu poder continuar aqui com vocês, tá? Então, meus amores, manda lá para suas amigas, manda para as pessoas que você ama, para sua irmã, para sua melhor amiga, que você sabe que é insegura, que está passando por situações de tristeza no relacionamento, talvez, está num relacionamento abusivo, talvez. Então manda lá para ela, que eu tenho certeza que depois ela vai te agradecer, tá bom? Bom, eu só estou terminando de enviar aqui no meu último grupo e vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, se você é uma mulher que já passou por inúmeras situações de tristeza, ansiedade, dor emocional, viveu já em namoro ioiô, aquele namoro de vai e vem, porque você aceita toda vez que a pessoa volta falando que vai mudar. Se você sente muita insegurança, muito ciúme, essa aula é para você, tá? Eu vou te explicar tudo que faz com que você seja desse jeito, tudo o que te transforma numa mulher insegura dessa forma, tá? Então, se você está vivendo hoje um relacionamento onde você vai passear com seu namorado, ou talvez com seu marido, e você fica olhando, sabe, assim, para onde que ele tá olhando, quando passa uma mulher bonita, que você acha bonita, né, você fica se sentindo menos, fica se sentindo insegura, sabe, fica se sentindo mal, pensando que todo mundo é melhor que
que você não é suficiente para a pessoa com quem você está. Tem mulheres até que se acham insuficientes até nas amizades, tá? Elas se acham tão pouco que elas ficam atrás até das amigas, elas acham que as amigas não gostam delas. No trabalho, elas se acham insuficientes. Imagina no relacionamento amoroso. Imagina, né? Se até com as amigas no trabalho elas se sentem assim, imagina, né, no relacionamento a dois. Se você é essa mulher, tá, que vive com ciúme, vive buscando mensagem no celular, procurando, né, na maioria das vezes nem encontra, esta aula é para você. Eu vim aqui conversar exatamente com você. Então, pega agora e manda o aviãozinho, tá? É a última chance de você abençoar alguém, tá bom? E então, gente, eu nem coloquei o nome da nossa aula aqui, né? Boa tarde, meu amor. Boa tarde. E nem começou a aula, hein? Tá maravilhosa e nem começou. Vou colocar aqui o nosso tema, né? A raiz da insegurança. Então, vamos lá, tá, gente? Vamos lá, vamos mandando aí para as amigas, que as amigas merecem, né? Vamos lá. Esse é o tema da nossa aula. Bom, vamos lá. Então, gente, como que funciona, tá? Todas nós, num pouquinho, assim, né? Sempre, toda mulher, ela tem uma certa coisinha ali com insegurança, com medo, né? A gente é, por natureza, insegura. E a gente, às vezes, não sabe lidar com isso, né? E quando, tá, a gente tem uma raiz, todos nós temos essa raiz. Mas quando nós temos uma raiz disfuncional, ou seja, algo que aconteceu na nossa vida, que faz com que a gente seja cada dia mais insegura, cada dia tenha mais medo, que é algo que você não sabe, mas que existe dentro de você, tá? Quando isso acontece, você fica muito mais propensa a sentir insegurança. E a insegurança, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de ansiedade, ela vem acompanhada de tristeza, ela vem acompanhada de baixa autoestima, porque como eu falei agora há pouco para vocês, né? A insegurança, quando você está andando, né? Eu usei um exemplo, você é aquela mulher que está andando com seu namorado, com seu marido, e está ali olhando para o lado que ele olha, para ver o que ele está vendo, né? Porque talvez quando passa uma mulher que você acha bonita, e você olha para ver se ele olhou, tudo isso vai mexendo com a sua autoestima, sabia? Tudo isso vai fazendo você se sentir cada dia menor, cada dia mais pequenininha, cada dia se encolhendo mais, né? Então, gente, a insegurança, ela vem acompanhada de tudo isso, de ansiedade, de medo, baixa autoestima, sabe? E eu vou falar para vocês que eu sei bem, muito bem o que é isso, sabe? Porque há muito tempo atrás, né, há muitos anos atrás, eu sofria muito com insegurança, sabe? Hoje em dia a insegurança às vezes vem querendo me pegar ali, mas eu dou uma driblada nela, graças a Deus que eu já sei lidar muito melhor hoje, tá? Se vocês tiverem alguma perguntinha, vocês podem deixar aqui, que depois eu vou respondendo para vocês, tá bom? Oi, Lilian, seja bem-vinda. Então, eu antigamente, eu sofria muito com a baixa autoestima e automaticamente com a insegurança, né? Que vinha para mim com muita força. A insegurança, gente, a gente tem a falsa
a gente tem a falsa impressão ou a falsa percepção de que é o outro que nos deixa insegura, que é o namorado, que é a mãe, que é o pai, que é a amiga, sendo que não é. A insegurança, ela mora dentro da gente, tá? Por coisas que nós aprendemos sobre nós mesmas, tá bom? E o outro, ele tem essa capacidade de, sim, com as atitudes dele, acionar esse gatilho que já existe dentro da gente, tá bom? Então, não fique pensando, é o outro que fez isso, é o outro que fez aquilo. Não, isso já existe em você e você precisa resolver isso de verdade, de dentro para fora, para que você não continue sofrendo com insegurança, porque não existe nada pior do que se sentir insegura o tempo todo. E como eu estava falando, eu mesma vivi muito tempo a insegurança na minha vida, tá? Por quê? Eu fui criada, né, num lar onde eu vivi muitos desafios. E ali, naquele lar, quando eu era pequenininha, né, que isso tudo se desenvolve dos nossos 0 aos 7 anos de idade. Mais à frente eu vou explicar para vocês como acontece, por que acontece e quais são os sintomas hoje. Então presta bastante atenção aqui nesta aula, tá? Porque você vai identificar em que lugar você está, qual é o seu tipo de personalidade dentro da insegurança, tá bom? Então, eu vivi muitos desafios na minha vida, na minha história, e foram esses desafios que mexeram muito comigo, com a minha percepção de autoimagem, com a minha autoestima, com a minha forma de lidar com as pessoas, com a vida, com as situações, tá? E infelizmente eu me tornei uma pessoa com uma autoestima muito baixa, isso no passado, tá? E por isso eu me tornei muito vulnerável ao que as pessoas diziam, ao que as pessoas achavam, ao que as pessoas queriam, sabe? E por isso, tudo que as pessoas vinham e diziam, Evelyn, você é muito chata. Eu achava que eu era realmente chata e começava a procurar motivos, por que eu sou assim, por que eu sou assado. Eu nem ao menos passava pelo filtro que eu ensinei vocês na semana passada, na live da semana passada, tá? Quem quiser entender como é esse filtro, eu ensinei vocês aquela técnica. Vai lá na live da semana passada, na aula da semana passada, que tá lá o filtro interno que a gente precisa passar, as informações que chegam até nós, para a gente não entrar nessas armadilhas. Então, o que acontece? Eu não passava pelo filtro. Eu simplesmente recebia a informação e ficava procurando em mim, né? O que eu estou fazendo de errado? Como eu posso melhorar? Se fulano falou isso é porque eu sou. Se ciclano falou aquilo é porque eu sou. E eu não passava pelo filtro porque, na verdade, naquela fase, hoje eu entendo isso. Nem eu sabia quem eu era. Infelizmente, por conta dessas crenças que eu trouxe, tá? Que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, eu não sabia quem eu era. Então eu ia tentando me descobrir, né, na minha caminhada. Eu ia tentando entender o que estava acontecendo, meio que empurrando com a barriga, né, para não ficar totalmente paralisada. Eu ia empurrando com a barriga. E em um momento eu precisei parar e olhar para mim e falar, gente, quem sou eu diante de tudo isso que já aconteceu comigo, diante de todos os meus desafios, diante de todas as minhas situações vividas, sabe? Em algum momento a gente precisa fazer isso.
Isso é importantíssimo para qualquer pessoa. Entender como você se vê, entender como você se entende, né? Porque existe um diálogo interno e esses diálogos internos, eles vão reforçando as suas crenças internas. Crenças que podem ser poderosas, de autoconhecimento, de amor próprio, de busca, de alavancagem, ou podem ser limitantes, destrutivas, tá? E muito nocivas para a tua vida. Como foi para mim, em um dado momento, foi tão pesado para mim, que como muitas de vocês sabem, aqui nesse Instagram, aqui na nossa comunidade, eu entrei sim em depressão há 10 anos atrás e fui sim ajudada por pessoas abençoadas, pessoas que cuidaram de mim, seguraram na minha mão. E depois de eu viver todo esse processo, foi tão impactante para mim que eu decidi sair da área onde eu trabalhava e me tornar a terapeuta psicanalista que sou hoje, tá? E coach também. Então, eu precisei de muito desenvolvimento para chegar aonde eu estou. Agora, vamos lá, vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo em si, tá bom? Depois de falar um pouquinho de tudo isso, esperar o pessoal chegar, tá bom? Bom, quero falar para você, primeiro, o que faz de você uma pessoa segura, uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa, uma pessoa medrosa. É uma fase crucial da sua vida. Então, veja bem, se hoje, pensa um pouquinho, se tiver um caderninho aí, pode anotar, tá? Se hoje alguém muito importante para você, digamos que um pai ou uma mãe, ou talvez uma irmã, um namorado, um marido, chegasse agora e dissesse para você algo muito negativo sobre você. Por exemplo, algo que você não gosta de ouvir, que você não gostaria de ouvir. Sabe como isso te impactaria? Isso iria te impactar de alguma forma? Hoje, eu não sei que idade vocês têm aí, né? Mas imagino que tenham todas as idades, vão assistir essa live, até mesmo quem assistir depois esta aula. Se alguém muito importante para você chega e fala para você que você não é bom o suficiente, talvez, como você se sentiria? Mal. Com a idade que você tem hoje, você se sentiria mal. Agora imagine você ouvir coisas negativas sobre você quando você tinha entre 0 e 7 anos de idade. Como você acha que isso iria te impactar? Né? Pensa só, se hoje, com digamos 30 anos, 25 anos, você, quando recebe uma crítica ou um xingamento, você acredita, né? Comenta aí se vocês acreditam hoje, né? Às vezes a gente não quer, mas a gente acredita, a gente, né, acaba entrando no coração, né? Então imagina, com 30 anos, 25 anos, você hoje ouve e acredita e fala, poxa, por que essa pessoa está falando isso de mim? Por que está me machucando? Agora imagina quando você tem de 0 a 7 anos e as pessoas, né, que têm a função de cuidar de você, te ensinar o caminho para a vida, te ensinar quem você é, começam a dizer coisas negativas de você, às vezes não dizem nada. O que vai ficar ali? Se elas dizem coisas negativas, você vai gravar dentro de você.
Porque eu não sei se é uma novidade para você, mas a sua mente, ela é uma máquina que está trabalhando o tempo todo. Então, tudo que você viveu na sua vida, na sua história, fica armazenado, tá? Por exemplo, você não guarda aniversários que você teve, momentos bons, positivos, o primeiro dia que você foi ao cinema, o dia do aniversário de uma amiga, uma viagem que você fez. Você não teve uma amnésia e esqueceu, né? Então, essas lembranças, elas são recordações que deixam saudades, que foram positivas. Então, as coisas boas, elas são recordações. Mas as coisas negativas, que não são menos importantes do que as positivas, elas também ficam armazenadas aí dentro da sua máquina. Só que elas se chamam traumas. Elas se chamam traumas emocionais, que são utilizados no momento em que a sua máquina acredita que precisa usar. Por exemplo, uma criança que foi abandonada, digamos que pela mãe. A mãe foi embora quando ela tinha 4 anos de idade, tá? Ou talvez nem tenha ido embora, foi trabalhar numa outra cidade. Mas essa criança se sentiu abandonada, tá? E ela viveu muitos momentos difíceis, ela chorou, ela se entristeceu, ela ficou com outras pessoas que precisaram cuidar dela, mas aquela falta da mamãe ficou ali dentro dela. Ela registrou aquele sentimento, a máquina registrou. E com o passar dos anos, ela foi se esquecendo dessa sensação. Porém, o nosso cérebro ele é tão inteligente que ele associa e generaliza para nos proteger. E toda vez que alguém vai embora da tua vida, você volta a sentir toda aquela dor, como se sempre todo mundo fosse embora da tua vida, tá? Então, quando a gente tem ali do 0 a 7 anos, a gente está registrando tudo. A gente está registrando como os nossos pais nos tratam, ou quem não conviveu com o papai e com a mamãe na infância, como os nossos cuidadores que tinham a função de pai e de mãe ali na infância, cuidavam da gente, tá? O que a gente ouvia, o que a gente via, o ambiente em que a gente foi criada, tudo isso cria registros mentais que fazem de você a pessoa que você é hoje. E esses registros te tornam uma mulher insegura, ou uma mulher segura, ou uma mulher ansiosa, ou uma mulher medrosa, ou uma mulher que evita relacionamentos, tá? E agora, eu não sei como foi a sua infância, né? Como eu estava falando, mas você pode ter vivido 4 tipos de relacionamento na sua infância, com seus pais, com seus cuidadores, ou com quem cuidou de você, que às vezes os pais estavam trabalhando e a pessoa ficava com alguém. Então, eu vou trazer 4 tipos, tá, de relacionamentos que podem ser desenvolvidos. Ou seja, essa fase ela foi crucial. Ela fez de você quem você é hoje, do 0 aos 7 anos, tá? Isso já está bem definido aqui. Agora eu vou te trazer a forma que você se torna por conta desses relacionamentos, que foi a raiz da tua vida. A tua raiz foi criada ali, tá? Quer você queira, quer não. É igual eu falo assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu não preciso de terapia, eu tô bem resolvida, sabe?
Eu já passei por isso, por aquilo e nananã, e eu não preciso. Tá certo. É igual eu sempre falo, né? Na verdade, todo mundo nesse mundo tem dificuldades. Se tá bom para a pessoa enfiar a sujeira para debaixo do tapete, continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo e viver fugindo dos seus gigantes, tá certíssimo. Cada um escolhe o que quer. Vai lá e arrasa na tua vida. Vai lá e arrasa, tá? Seja feliz. Agora, que todo mundo tem dificuldade, isso tem. Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas e todo mundo deveria resolvê-los, né? Mas cada um tem a sua liberdade e decide fazer o que quer da sua vida, quer melhorar ou não quer melhorar, ou quer continuar fugindo. Eu sou da turma que resolve, né? Porque eu sempre falo assim, ó, se você não resolve, você não cura uma ferida fingindo que ela não existe. Enquanto você fingir que a ferida não existe, ela vai continuar te perseguindo, igual um gigante, que a qualquer esquina que você virar, ele vai lá estar te esperando, porque ele vai generalizar e ele vai associar, né? Ele vai sintonizar, ou seja, você começa a sentir seu corpo tremer, você começa a suar, dependendo da coisa que acontece com você, e você nem sabe por quê. Por exemplo, pessoas que têm síndrome do pânico. Pessoas que têm síndrome do pânico, elas às vezes nem sabem por que elas estão tendo aquela crise. Foi um gatilho que foi disparado e ela começa a ter a crise. Qual foi o gatilho? Para a gente entender o gatilho, precisamos descobrir a raiz do problema. A raiz é essa que eu descubro no meu tratamento, no meu processo. E aí, como a pessoa tem a síndrome, teve o ataque, ela não sabe por quê. Nossa, mas a maioria das pessoas que tem ataque de pânico, elas falam, aquele dia foi um dia normal. Não aconteceu nada de diferente, estava tudo bem, estava tudo ótimo e de repente eu tive uma crise. Porque um gatilho foi disparado ali. Gatilho esse que ela nem sabe, mas o computador, a máquina registrou perigo e mandou os sintomas e ela teve a crise, tá? É assim que acontece a crise de pânico. Vamos lá para as personalidades? Vamos lá? Então vamos, mulheres maravilhosas, lindas de meu Deus. Primeira personalidade que pode ser desenvolvida naquela fase, do 0 aos 7 anos. Quando você tem um relacionamento com a função materna ou a função paterna, eu nem vou falar pai e mãe, porque pai e mãe às vezes nem fica, né? Às vezes a pessoa nem foi criada pelo pai e pela mãe.